O que Jesus faria se ele andasse pelo chão da vida humana durante esses tempos de incerteza e pandemia? Qual seria a sua atitude se ele ainda estivesse aqui na Terra, em forma humana? Uma pergunta pertinente para esses tempos de pandemia e incerteza. Porque como cristãos somos pequenos cristos, partículas de Cristo que ainda se movem pela terra. E como partículas de Cristo, vamos nos unindo uma a outra, formando o seu corpo místico, que é a igreja. Eu vejo muitos cristãos preocupados pelo fato de não poderem ir ao templo, ir ao ambiente físico da igreja, estarem conectados lá para crescerem, para serem alimentados, para serem cheios. Mas o objetivo da igreja não é esse. Estar em comunhão é muito bom, ser alimentado é muito bom e é muito importante. Mas tudo isso para que tenhamos energia, força e conhecimento para irmos para fora. A palavra igreja significa ir para fora. O apóstolo Paulo, ele é perfeito quando ele faz a analogia da igreja com o edifício que está sendo construído, bloco por bloco, peça por peça. E o mais interessante disso é que os blocos formam novos blocos. Jesus acolheria os aflitos. Jesus respeitaria as autoridades, mesmo que não concordasse, ele respeitaria. Questionar é uma coisa, não respeitar é outra totalmente diferente. A igreja se esquece que quando Deus ele passa pelo Egito com o anjo da morte, ele fala para que o povo de Israel, para que os hebreus, eles passem o sangue nos umbrais da porta para que o anjo da morte não os toque. Nós oramos para que Deus nos cubra com seu sangue, mas esquecemos que existia mais uma recomendação, a recomendação de ficar dentro das casas. Sabe, nós temos a necessidade de acolher os aflitos, de ir ao encontro deles, de vivenciar o amor de Deus e manifestar através da forma com que nós amamos aqueles que necessitam nesse momento. Não somente os pobres e os miseráveis materialmente falando, mas os pobres e os miseráveis espiritualmente falando. Aqueles que estão sendo sondados pela morte, pela peste, e não conhecem Jesus. O que Jesus faria? Ele iria ao encontro deles. Ele não se reuniria nas sinagogas de forma alguma. O Washer fala que no reino de Deus existem dois tipos de pessoas apenas: os que descem ao fundo do poço e os que seguram a corda. Cristãos que seguram a corda, cristãos que descem até o fundo do poço. Cristãos que são imitadores de Cristo e que formam a igreja viva.
e que, quando podem, se reúnem nos templos.